Sua tarde tem mais informação. Sua tarde tem mais opinião. Super Debate. Temas bíblicos e temas atuais com os pastores e convidados especiais. Agora, Super Debate. Sejam bem-vindos ao Super Debate dessa quarta-feira. Uma quarta-feira linda, um solão muito gostoso aqui em Belo Horizonte. Céu azul e aqui dentro do estúdio, preocupado estou com a questão visual do Giovanni Gandra, que está vendo a minha camisa verde como amarela. Você está achando que a minha camisa amadureceu, Giovanni? É isso? Pode responder, darei direito de resposta. É uma questão de ângulo, daqui onde eu tô, tava parecendo que era amarelo. Entendeu? Ponto de vista. Eu tô achando que isso acontece com quem fica muito na internet, sabia? Pode ser também, mas dizem que tem algo desse tipo mesmo, né? Que é a exposição a essa luz dos smartphones, isso. Das telas de computadores, isso prejudica a visão, né? Há pessoas que têm uma questão, a própria síndrome de Irlen, que é a chamada dislexia de leitura, tem a ver com isso, a dificuldade que a pessoa tem com esse tipo de luz. Ela tem fotofobia. Gente culta é outra coisa, não, né? Eu nem me esforcei pra falar isso. Como é que é a síndrome? Como é que é? Síndrome de Irlen. Eu conheço o Irlan. Meu Deus. Ele já apresentou, ele ia fazer surpresa, Eu Irlan. só falei que eu conheço. E não foi de propósito, Irlan. Tá vendo? Deixa eu apresentar aqui. Foi nada combinado, né? que o Irlan, que o Giovanni mencionou. Irmão do Irlen. Não é irmão do... Você não tem irmão chamado Irlen, não? Não, e as minhas irmãs não começam com I também o nome, não. É a Elizabeth e a Débora. Elizabeth? Ah, tá. O Irlan tá aqui, o nosso advogado. Seu, o nosso, como é que é o negócio lá? É o seu advogado, né? Seu advogado. Eu tô falando porque até o seu e-mail, não é isso? Isso, meu e-mail é irlan@oseuadvogado.com.br. Então tem o artigo O Seu Advogado. Irlan, que sempre nos ajuda na TV, no De Tudo Um Pouco, né? Esclarecendo dúvidas sobre diversos assuntos na área jurídica, e está aqui hoje, também tem ajudado a gente no Super Debate com diversos temas na área jurídica, e hoje ele vai ajudar a gente sobre a questão da internet, sobretudo a questão legal, a questão jurídica envolvendo crimes na internet, diversos assuntos, né? Por exemplo, difamação, postagem, por exemplo, de fotos não autorizadas, que às vezes acontece isso. Verdade. Né? Postagem de textos, inclusive até quando eu entrei aqui no estúdio, vi minha querida amiga Michele Ferraz. Para quem não sabe, a Michele fica... Não, até que você já também aparece no vídeo, né, Michele? Raramente. Mas de vez em quando já te dei vi. uma abandonada. A Michele, ela é jornalista e é uma das editoras aqui da Rede Super. Inclusive, ela é responsável pela parte virtual, né, Michele? Como é que é? Do portal. Sou editora do portal da Rede Super. E eu imagino, assim, a responsabilidade que você tem com relação a textos, a imagens, né, na postagem. Há uma preocupação. Sim. A gente vê muita coisa estranha. Então a Michele vai compartilhar com a gente aqui essa experiência como jornalista, que está diariamente, né? É o trabalho dela, trabalhar com o mundo virtual, com a internet, a preocupação, vamos saber dela, qual a preocupação que ela tem com relação a postagens, inclusive de materiais produzidos pela própria Rede Super, porque às vezes pode ser produzir uma coisa, um programa que vai ao vivo, que não dá para editar na hora, mas na hora de colocar no portal você já vai ter condição de fazer uma edição, né? Porque isso também pode ter que acontecer, né? Às vezes, uma entrevista lá, um entrevistado solta uma pérola lá, você não pode. Porque vira documento, né? Exatamente. Obrigado, viu, Michele? Eu que agradeço. Tá com a gente. E também está com a gente aqui, também jornalista, que trabalha com as mídias do CTMDT, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, a Elisandra Amâncio. Elisandra, muito obrigado por ter vindo ao Super Debate. Obrigada, boa tarde também aos meus colegas. Eu só estou apontando aqui, a Priscilinha está aqui filmando novamente, vou dar tchauzinho. Quando eu dou tchau pro smartphone aqui, não sobe corações, mas depois que ela postar o Giovanni Gandra, subirão corações na tela do smartphone aqui, com o nosso Periscope. Periscope é o nosso aplicativo, que o grande Bruno Garofalo, que adentrou e já sai, inclusive ela está não para de filmar, porque ele está com a camisa ali, não filmável, a camisa que o Irlan adora também, do Clube Atlético Mineiro, que vai hoje perder para o São Paulo de 4-0. Brincadeiras à parte, vamos continuar aqui. A Priscilinha está filmando a gente aqui, e quem tem o aplicativo Periscope pode entrar lá, inclusive está na nossa fanpage o caminho para você baixar esse aplicativo e ver e ouvir
o nosso programa. Por isso mesmo que eu estou preocupado com a questão visual do Giovanni Gandra, porque quem está aqui no Periscópio está vendo que a minha camisa é verde. Bom, vamos começar então. Giovanni, me ajuda aí pra gente falar, além do Periscópio, né, que é esse aplicativo. Sim, senhor, sim, senhor. Nós temos o Facebook, dá um endereço, por favor. facebook.com/Rádio Super FM BH. É entrar lá, você vai estar no alto da página, vamos ver que está Tá no alto da página. Está no alto da página. Tem um moço com o nariz encostando na tela do computador lá. Como muitos ficam, né, Giovanni? Muita gente fica assim. E você vai postar a sua pergunta, a sua observação abaixo dessa imagem, assim como já fizeram a Maíra Reis, e o Jason Soares. Que esteve aqui ontem. Não, anteontem. O Lindão? É, segunda-feira. Lindão. O Jason, só você mesmo que se achar Lindão, filho. Mas obrigado, o Jason Soares, que está aqui ouvindo a gente, né? Bênção que foi na nossa vida aqui anteontem, falando sobre a libertação de dependências químicas. E a Priscila me alerta aqui que assim que ela mostra Giovanni Gandra, os corações começam a subir. Olha só, por exemplo, de Macaé, viu, Giovanni? Pessoas de Macaé dizendo... Eu também pedi pra você mandar um beijo pra pessoa aqui de Macaé, Giovanni Gandra. Alô, Macaé. Pedi pra você mandar um beijo. Como é que é, cara? O Priscilinha, vai falando aí, Priscilinha. Serginho de Cama e Inovação na Igreja de Periscope. O Serginho de novo, Regiane Modesto, o Cícero, todo mundo aqui, Sérgio Albuquerque. Os coraçõezinhos só aumentam pro Giovanni Gandra. Agora, os corações foi só de Macaé, viu, Giovanni? O que você tá achando? E o beijo também, tá? Os homens estão só mandando um abraço. Amém, amém. Tá bom também. Pra não ser se achar também. Giovanni, e o pessoal que tá com smartphone, mas usa o famoso WhatsApp? Pois é, o nosso WhatsApp, para você mandar sua mensagem, por favor, deixe o seu nome, deixe também o nome da sua igreja para que possamos registrar, né, pastor? Isso é muito importante também. 8793-8282, 8793-8282. Mande a sua mensagem, por favor, ela é muito importante. E tem um fixo. 3491-9001, 3491-9001. Depois, então, desses telefones dados pelo meu inoxidável amigo Giovanni Gandra, vamos começar o Super Debate. Super Debate. Estamos aqui, vou começar com a Elisandra. Elisandra, você trabalha no CTMDT lá em Santa Luzia, aqui, como é que é o seu trabalho? Não, na verdade eu sou jornalista especializada em mídias sociais e sou professora de mídias aplicadas ao Ministério Pastoral no CTMDT. E além do CTMDT, eu presto serviço de consultoria e palestras sobre o tema mídias sociais nas igrejas. Então eu tenho viajado o Brasil todo falando sobre isso. Inclusive, a Alagoinha foi uma das primeiras igrejas a utilizar o Periscope em transmissões ao vivo. Fala de novo, porque eu falei desse jeito. Repete, Giovanni Gandra e Priscilinha, ouçam, pra vocês pararem de zoar e bulinar o pastor Cássio Miranda. Quando eu falei, fala aí, por favor. Bulinar é do bully. Ô, Giovanni Gandra, bulinar vem de bully. Tô fora. Fala de novo. Periscope. Gostaram? Muito bem. Então, nós usamos lá em congressos do Diante do Trono, né? Eu era coordenadora de comunicação lá e continuo servindo, eu sou membro de Lagoinha, continuo servindo a comunicação da igreja no trabalho digital. Então, coberturas online ao vivo, via Twitter, Facebook, Instagram, o Periscope, né? O Vine, que é outra rede social de vídeo, que é de 7 segundos. Então, nós temos utilizado esses canais digitais, levando a palavra do reino, de alguma maneira, a mensagem que a gente carrega, mas também o meu desafio como comunicadora, né, como comunicóloga, é despertar nas pessoas a importância do uso da comunicação da maneira adequada. E isso também tem relacionado as famílias, né, como que a gente lida com isso com os filhos no dia a dia. Então muitos pais me procuram para saber como lidar, como monitorar e por aí vai. Agora eu estava pensando, e aí eu queria que a Michelle me ajudasse. Michelle, outro dia eu estava ouvindo algumas mensagens, porque também tem essa possibilidade na internet, que você tem uma mensagem, às vezes nem tem um vídeo, mas você tem um áudio. Isso é muito bom também, porque como nós aqui no rádio, por exemplo, eu amo rádio, porque o rádio você pode ouvir dirigindo, ouvir dentro de um ônibus, né? Você pode ter sua atenção visual com outro recurso e você está ouvindo. E ouvir mensagem eu gosto muito, né? Inclusive mensagens muito fortes, já que inclusive me emocionei muito. Mas eu estava pensando que muitas vezes na igreja local, lá com aquele grupo de pessoas, o pastor tem uma liberdade de pregar que ele não teria se estivesse, por exemplo, como eu estou aqui no microfone.
né? E muitas vezes a igreja, e aí a Elisandra mencionou de fazer essas gravações, muitas vezes o pessoal de mídia da igreja capta esse áudio da mensagem e posta na internet. E às vezes essa mensagem entendida fora do contexto da igreja local pode trazer problemas. Por exemplo, o pastor pode ser acusado de homofóbico, pode ser acusado de querer extorquir dinheiro. Você que trabalha com mídia aqui dentro da Rede Super, você tem esse cuidado? Você tem orientação para ter esse cuidado? Ou você acha que não é necessário dentro da Rede Super? Não, todos os dias a gente corre o risco, né? Por mais que você coloque a íntegra, sempre vai ter um engraçadinho que vai cortar o trecho que lhe convém, né? Isso já aconteceu, nós já tivemos problemas, inclusive, com isso. De colocar um vídeo na íntegra e um trecho ser editado e usado de outra forma. Mesmo? Sim. Faz tempo isso? Não muito tempo. A gente já teve isso tanto em transmissão de congresso, que foi captado por um telespectador que colocou, que nem foi algo que a gente disponibilizou na internet, foi um telespectador que viu, pegou e assim, na boa vontade, acaba disponibilizando, mas sempre, né, pode acontecer esse problema de alguém pegar e cortar um trecho. E o problema do jornalista ou é de quem falou? Que se dá um problema. Como é que é? Depende da política da empresa mesmo, né? Se é um convidado, se é um apresentador, se é alguém ligado diretamente à instituição. Então, o problema é que a internet, ela eu estava até pensando nisso ontem, né? Assim, exatamente pensando no tema do programa, a gente fica preparando. Os pensadores, inclusive, da área de tecnologia da informação e do conhecimento, Pierre Levy e tantos outros, o Castells, né? Eles falam dessa questão que nós estamos na sociedade da informação e do conhecimento. É uma nova era, né? Depois da Revolução Industrial, de todas as revoluções, a gente vive hoje uma revolução em que a informação, ela se expande com uma rapidez absurda, né? Eu vou citar um caso aqui, e aí eu vou passar para o advogado Irlan Mello, depois eu queria que a partir daí, que fosse um bate-papo, tá? Lisandro, Michelinha, desculpa chamar Michelinha, eu conto no corredor. Se o pessoal no Periscope, o pessoal me ver vai entender o porquê, né? Aí posso focalizar você e a Priscilinha, porque aqui a gente todo mundo é Inha. Aí o Giovanninho. Mas eu vou citar um caso aqui, e é para criar polêmica mesmo, tá? Olha como é que a internet é um perigo. Há cerca de 15 dias, 10, 15 dias, estava eu na minha rede social, olhando, né? Inclusive o Irlan, meu amigo lá, viu o Irlan fazendo 4 lá, feliz da vida, porque ele é tetra pai, né? Então, assim, você tem os seus amigos. Um dos meus amigos, não foi o Irlan, um desses meus amigos postou lá um vídeo do Thales Roberto. E eu fiquei assim, gente, postou lá um que é do Thales? O Giovanni mesmo sabe, que eu já comentei aqui, né, de músicas do Thales, que eu acho de uma qualidade musical muito interessante. E quando eu abri o vídeo, porque era de uma fonte de um amigo meu, né? Tava lá uma declaração do Thales, não na íntegra, mas posterior, ou pelo que eu entendi, não sei se é posterior ou anterior, durante um show, um culto, não sei bem o que. Isso deu uma polêmica absurda, porque daí já foram outras postagens, pessoas falando pesado acerca do que o Thales disse. E aí eu trago para vocês a discussão. O que aconteceu com o Thales Roberto, e vocês sabem o que aconteceu, né? A fala dele, o que foi postado lá e que ele se falou melhor que os demais cantores, que ele está indo para o mercado secular, coisa do tipo. O que ele postou ali tomou uma dimensão por causa da internet, não é isso? Se fosse antes da era da internet, não seria tão sério quanto foi agora? O que você pensa, Irlan? A questão toda, pastor, é que eu percebo que nessas circunstâncias ele atinge muito mais pessoas do que se nós não estivéssemos na era da internet. Então, a partir daí, as proporções são muito maiores. Porém, eu fico mais preocupado não é com o que ele postou, mas o que as pessoas falaram sobre o que ele postou. Porque, exatamente, aí você pode ter, por exemplo, as situações de crimes cibernéticos, né? Por exemplo, para comentar a postura dele, a pessoa faz uma calúnia em relação ao que ele está falando. Para comentar a postura dele, a pessoa denigra a imagem dele, causa um dano moral em relação a ele. Então, assim, isso é algo que precisa ser analisado, porque às vezes na internet as pessoas acham que é terra de ninguém e que você pode falar qualquer coisa, que você está protegido sobre o manto do sigilo e você nunca vai ser responsabilizado por nada. Sigilo.
gente. Aí eu pergunto pra Elisandra, nunca vai ser responsabilizado por nada. Como é que é isso? Na internet. Porque às vezes a pessoa ouviu a declaração do Thales, ficou tão nervosa. Eu ouvi até vídeos, pessoas gravaram, vídeos indignadas. Deixa eu abrir um parênteses. Eu também, quando ouvi, não fiquei nada feliz. Eu achei de muito mau gosto. Minha opinião de muito mau gosto. Peça a Deus misericórdia. É a minha oração, que Deus tenha misericórdia do Thales, porque se de verdade for o que ele falou, se não foi editado, o Deus que eu conheço, ele que ficou mais indignado que qualquer pessoa. Fecha aqui o parênteses da minha opinião. Agora, eu não sei se foi fora de contexto. E aí, o que vocês pensam? Eu não sei se foi fora de contexto. Eu acho que, além do conteúdo que a gente está discutindo no caso do Thales, o conteúdo que foi divulgado, né? Mas além do conteúdo, falta a postura das pessoas entenderem para que serve rede social, para que a gente utiliza as mídias sociais, que tipo de conteúdo a gente deve publicar na internet. Será que eu estou me expondo em excesso ou não? É uma pergunta que eu recebo bastante. Eu acredito que a gente precisa ter a seguinte consciência. As leis, elas funcionam para o meio on e offline. Não é assim, doutor? E o que a gente falar, independente do meio que eu utilizar, eu estou falando, eu estou emitindo uma mensagem. E eu respondo às consequências da mensagem que eu emiti. Então, eu acredito que a gente precisa falar um pouco mais dentro da igreja sobre para que serve a internet, para que servem esses meios digitais. A gente está se expondo demais. E eu costumo dizer o seguinte, que a internet é uma grande praça pública mundial. Então, o que você coloca ali tem muito mais repercussão do que eu falar aqui num grupo de 6 pessoas dentro de uma sala. Aqui não, porque você está no rádio. Sem ser em uma rádio, claro. Mas se você tiver em 6 pessoas, o que você disser, está entre 6 pessoas. Só pegando o gancho. Por exemplo, aquilo que eu falei. Mas não 6 pessoas, mas 200 pessoas na igreja local. Você prega. Ali, estamos falando de 200 pessoas. E muitas vezes uma pessoa, não da parte técnica da igreja, chama audiovisual da igreja, sei lá. Um membro gravou com o smartphone. E esse membro coloca na internet. Isso é crime? Com o smartphone. Olha, eu acredito que esse membro coloca na internet. Isso é crime? Dos direitos autorais que ainda está sendo bem discutido no Brasil. Então isso vai depender de quem emitiu a mensagem. Então, vamos supor que o membro fez a gravação do celular dele, o smartphone. Isso é comum porque a gente vê dentro das igrejas as pessoas filmando, tirando foto, né? Então você vai usar a imagem da pessoa. Imagina se cada líder e pastor, palestrante, ele começar a reivindicar o direito autoral de uso de uma imagem dele indevida, né? Então tem toda essa discussão. Mas a questão eu acho que é mais voltada aos danos morais, quando entra na parte jurídica. Porque se você está utilizando aquilo contra a pessoa, aí eu acredito que pode gerar uma questão judicial mais grave. E também depende da intenção. Se a pessoa publicou, como a Michele disse, que acontece nas transmissões da Lagoinha, copiou um vídeo e colocou na íntegra, mas uma terceira pessoa copiou, editou e republicou de uma maneira inadequada. Como que isso vai ser feito? Então é importante a igreja ter não é uma estrutura de comunicação, mas uma consciência de que precisa estar pronta para a estrutura de comunicação. Hoje é bom, o programa já tá, ele é polêmico em si, eu vou cutucar mesmo. Aí para os três, vocês dois são da Lagoinha e o Irlande, eu vou cutucar mesmo. Eu vi um vídeo há algum tempo da missionária Lana Holder. Na época ela pregou na Lagoinha. E na época ela estava na trajetória. Na época ela pregou na Lagoinha. E na época ela estava na trajetória, o que era dito na época, longe da vida da homossexualidade. Na época estava até parece que com o marido. Longe da vida da homossexualidade. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, ela mudou sua trajetória, fundou um outro movimento lá, LGBT em São Paulo. Quer dizer, a polêmica ficou lançada. Algumas pessoas pegaram um vídeo que foi gravado no templo da Igreja Batista da Lagoinha e botaram na internet para cutucar a Igreja Batista da Lagoinha, dizendo o seguinte: olha, a Lagoinha está colocando uma pessoa com uma conduta dessa, porque colocava o vídeo, mas colocava também o que ela está fazendo hoje. Isso é crime? Primeiramente é o seguinte: se, por exemplo, a pessoa que se sentiu ofendida, a pessoa que está entendendo, por exemplo, que está denegrindo a sua imagem, se ela se sente ofendida, ela pode ingressar com uma ação e solicitar a suspensão da
daquele vídeo ou daquela página no ar. Pessoa física ou jurídica? Física ou jurídica. O juiz entendendo que há uma ofensa de alguma forma, imediatamente essa página sai do ar com uma autorização judicial. A questão toda que a gente vê na internet é que se houve uma cópia disso, isso pode viralizar. Ou seja, vai para o WhatsApp, vai em outras páginas e chega num ponto que você não tem mais controle. Vai para páginas, por exemplo, que a base delas não é no Brasil, é em outros países, e aí o juiz não tem como impedir que o juiz não tem uma determinada página de outro país ela fique no ar. Então, tem várias circunstâncias, porém, a questão é identificar o responsável. Tem várias circunstâncias. Se você consegue identificar o responsável, aí sim você já pode partir para a questão dos danos morais, até na área criminal também, porque aí a gente entra na questão da calúnia, né? Ou da difamação. Então a gente pede situações que podem sim ocasionar crime. Então a gente pede situações que podem sim ocasionar crimes. Você trabalha com a parte aí virtual da rede super. Você trabalha com quais são os maiores riscos que você acha que você corre no seu cotidiano? Quais são os maiores riscos que você acha que você corre na verdade, no seu cotidiano? Não é uma responsabilidade, né, que eu assumo toda para mim, porque a gente tem uma linha editorial que a gente que eu assumo precisa seguir, então dentro que é determinada pela superintendência, então que é determinada dentro do que é proposto, a gente procura tomar os cuidados para preservar tanto a imagem que é proposto de quem é da casa, né, no caso o apresentador, tanto a imagem quanto de quem vem da casa, né, no caso o apresentador fornece a imagem pra gente, quanto de quem vem entrevista ou no bate-papo, então a gente tenta tomar todos os cuidados para não expor, para não... Já aconteceu um caso aqui de uma convidada que veio e não entendeu muito bem a pergunta, a forma como ela respondeu, a gente não conseguiu, porque a gente não tem controle sobre todo o conteúdo, né? Nós temos uma equipe bem reduzida para poder porque a gente não tem controle sobre todo o conteúdo da TV. E aí aconteceu de passar uma frase em que ela deu uma resposta que, na verdade, ficou engraçado. Era não quer tarde. Deu uma resposta o Lucien perguntou não quer tarde para que ela falou não quer tarde para fazer o mal. Aí a gente colocou, só que a gente não viu. E aí o pessoal ria muito dela na internet. A gente só ficou sabendo quando a assessoria entrou em contato. O pessoal ria muito dela na internet. A gente só ficou sabendo quando a assessoria entrou em contato. Não era compreensível. Entendi. Não quer tarde pra quê? Não quer tarde pra fazer o mal. E aí faz sempre no final. Ela não entendeu muito bem, aí causou esse constrangimento e tal. E a gente pede desculpa e faz de novo. Aí causou esse constrangimento e tal. E a gente pede desculpa e faz de novo. Pedir desculpa, atira a primeira pedra. Quantas vezes a gente no calor da emoção que atira a primeira pedra? Posta um negócio na internet, passa a gente no 15 segundos e fala, gente, às vezes é uma foto, às vezes é um comentário. 15 segundos e fala, gente, e aí, adianta pedir às vezes é uma foto, às vezes é um comentário. Eu costumo dizer o seguinte, e aí, adianta nas palestras que eu dou, né, o pessoal pergunta bastante sobre o que a gente publicar, né? E eu falo o seguinte, que é muito importante, e eu falo o seguinte, na verdade... é muito importante antes de dar o enter, sabe? Então, se você está naquele momento de estresse, de nervoso, de dar o enter, sabe? Eu quero então, se você está naquele momento descontar em alguém, eu quero falar. A internet não é um lugar exato para isso, né? Eu quero falar. É muito melhor a gente conversar com a pessoa que está do nosso lado. E se a gente não tem alguém do lado e não tem crédito para ligar, então eu falo que eu tenho crédito para ligar, pastor. Então você digita lá tudo que você quer desabafar. No Word. Não, pode ser digita lá, por exemplo, digita lá tudo que você quer desabafar. Não, pode ser lá no Facebook, por exemplo. Digita lá na hora que você for dar o enter, antes de dar o enter, você apaga tudo, desliga for dar o enter e vai desligar. Eu faço muito isso. Porque você desabafa, você tem a sensação que você colocou tudo pra fora, porque você desabafa. E não se expõe tanto, você colocou tudo pra fora. É importante a gente pensar que aquilo que é lançado na internet, ela não pode só ser apagada 30 segundos depois. Mesmo apagada, alguém já pode ter feito o print, feito a cópia da tela em 30 segundos, que você ter estragado ali, feito a cópia da tela em 30 segundos, carreira, né, o seu trabalho, tem pessoas inclusive que são demitidas porque fizeram postagens contra a empresa que estavam trabalhando, vale justa causa. Postagens contra a empresa que estavam trabalhando, vale justa causa. Mas é mentira. Na verdade, a gente contratou uma pessoa e a pessoa, durante o trabalho, usava as redes sociais para
usar para falar mal do trabalho. Durante o trabalho, usar e aí a questão da justa causa. Existe também, por exemplo, pastor, imagina uma situação que a pessoa é justa causa. Existe também, por exemplo, pastor, imagina uma situação que a pessoa é eterna a você em determinada rede social, fala bem de você, amigos para sempre, coraçãozinho, rede social, Giovani Gandra falando de você, entende tudo, não é? E aí depois essa pessoa vai testemunhar a seu favor. E a outra parte, e aí depois essa pessoa vai testemunhar a seu favor. E na hora que o juiz pergunta, você tem alguma coisa a falar? Não tem. Mas essa foto na hora que o juiz pergunta, essa declaração aqui, aí a pessoa perdeu a isenção necessária para ser uma testemunha. Então ela não perdeu a isenção necessária para ser uma testemunha. O pessoal está dizendo realmente é muito importante verificar se de fato realmente é muito importante, é uma opinião que vai ser útil, é uma opinião que depois não pode ser usada contra você, porque existem muitas situações que depois não pode ser usada contra você, pode voltar contra pessoas que aquilo que vai ser fazendo uma coisa muito boa, mas na verdade ela está sendo assim um telhado de vidro para todo mundo jogar pedra. Ela está sendo assim um telhado de vidro para todo mundo jogar pedra. Vai para férias. A bênção, estou lá. Antes você fala assim, pessoas, por exemplo, que estão recebendo auxílio-doença, antes você fala assim, porque estão com depressão, que estão recebendo auxílio-doença, e tá lá na praia, a moça com depressão postou uma foto e tá lá na praia, a moça com depressão postou uma foto, não necessariamente, né, porque aí eu acho que é uma questão muito delicada também da gente avaliar, sinceramente, né, porque aí eu acho que é uma questão muito delicada também da gente avaliar, sorrindo, que tá na praia, tá afastada por depressão, até que ponto, ou a partir de que ponto, tá na praia, isso pode ser usado contra ela, porque a partir de quem é que vai dizer que ela não isso, mas se ela escreve assim, mas se ela escreve assim, curtindo a vida, obrigado em INSS, mas se ela escreve assim, curtindo a vida, obrigado em INSS, como teve um caso de um juiz que estava afastado, e ele postou nas redes sociais, teve um caso de um juiz que estava afastado, portais de internet do Brasil, ele postou ele na praia, falando assim, agradeço ao Tribunal de Justiça, porque enquanto eu poderia estar trabalhando, assim, agradeço ao Tribunal de Justiça, ele queria voltar a trabalhar, poderia estar trabalhando, entendeu? Mas ele estava afastado porque ele tinha problemas mentais. Então, assim, eu não sei, entendeu? Mas ele estava afastado porque ele tinha problemas mentais. Então, assim, eu não sei. Aí deu pra Mas eu estava falando de plano de praia, daquelas mulheres evangélicas, inclusive não se identifica, que vão pra praia, daquelas mulheres evangélicas, né? Cabo Frio, sei lá, que vão pra praia, Porto Seguro, pra Arraial do Cabo, tira foto, às vezes é um selfie, às vezes é uma selfie, às vezes é uma foto, tira foto, às vezes é um selfie, às vezes sumário, uma selfie, tudo mais, é uma foto no grupo, né? Tirou a foto, sumários e tudo mais. Tirar a foto, ficar no seu smartphone é uma coisa, mas aí tirou a foto no Facebook, mas posta no Instagram, no Twitter, mas aí vai posta no Facebook, posta no Instagram, no Twitter. A palavra de Deus, né, falando agora da Bíblia. Eu falo o seguinte, ela diz que nós somos embaixadores de Cristo na Terra. Falando agora da Bíblia. E o que nós expomos embaixadores de Cristo também, e o que nós expomos quando eu falo Marcos 16, 15, de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando eu falo Marcos 16, 15, de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, então o nosso líder está valendo offline. E nesse caso, isso aí nos manuscritos contemporâneos vai aparecer, né? Isso aí nos manuscritos contemporâneos vai aparecer, né? Imagem nós temos passado para as pessoas. Mas quando você para que eu falei agora em que tipo de imagem nós temos passado para as pessoas, é o que eu falei agora, a nossa postura é a mesma. A preocupação pro offline, eu monitoro muitas igrejas, instituições e ministérios na internet. Eu monitoro muito, e eu costumo falar nas igrejas, instituições e ministérios na internet. É porque eu pesquiso, né? Eu sou pesquisadora de mídias sociais, né? Eu inclusive porque eu pesquiso, né? Eu sou pesquisadora de mídias sociais na igreja. Inclusive, nessas pesquisas que eu fiz, eu descobri igreja na igreja. O pastor viajou de férias com a família, eu fiz, e colocou no perfil ou na página de férias com a família, na imagem de perfil ou na página da família, ele na imagem de perfil, a foto dele da família, e essa é a imagem da instituição, a esposa e as filhas de biquíni. Pastor da igreja. E essa pastor da igreja, da instituição. Então quer dizer, falta um entendimento claro para as pessoas. O pastor da igreja. Do que elas estão fazendo, falta um entendimento claro. Nós temos acesso à tecnologia, mas não sabemos utilizá-la direito. Nós temos acesso à tecnologia, mas não sabemos utilizá-la direito. Então a gente precisa falar mais disso, nas células, nos grupos de estudo, que essa exposição, ela é muito negativa. Não só para a mulher em si, né, que se desvaloriza,
negativa também, não só para a mulher em si, né, que se desvaloriza também, que tipo de testemunho, mas também a questão do cristão, né, também fora o fato que tipo de testemunho a gente está passando, a de biquíni, né, também fora o fato que uma mulher, sabe, que a pessoa pode capturar aquela imagem, tanta coisa, mandar no editor, por exemplo, a pessoa pode capturar aquela imagem e mandar no editor, por exemplo, e colocá-la em outro contexto. Mas eu quero segurar, já passou 3 minutos no papo com vocês aqui, e esse que vejo do outro lado, já passou 3 minutos Alex do intervalo, tem que fazer intervalo, e esse que vejo do outro lado do Alex Vidro, coisa linda, do Balai, estou falando dele, mas eu estou falando Alex que a gente está fazendo aqui, linda, mas eu vou chamar o intervalo, mas antes Giovanni Gandra me lembrou que tem uma outra ferramenta, mas eu vou chamar o intervalo, mas antes Giovanni Gandra me lembrou que tem uma outra ferramenta, né, Giovanni? Pega o microfone aí, porque é aquele passarinho ali, quem foi que mandou uma mensagem pelo Twitter? O Clodoaldo Oliveira disse o seguinte, muito importante tema, vivemos a era da comunicação, Clodoaldo Oliveira disse o seguinte, muito importante tema, vivemos a era da comunicação, mas temos que tomar o Wallace Oliveira fez o registro, né, de que obrigado, Clodoaldo. E quem mais? O Wallace Oliveira fez o registro, né, de que participarem, que o programa está no ar, convidando outras pessoas para também ouvirem o programa, participarem. Está falando do perigo do uso excessivo das redes sociais, que é o tema de hoje. E está falando do perigo do uso excessivo das redes sociais, que é o tema de hoje. Disponha. Isso aí. Giovanni Gandra, então, sem mais delongas, eu vou deixar aqui. Disporei. O registro. Então, sem mais delongas, eu vou deixar aqui. Vou ler agora, vou ler depois. O registro de duas perguntas, não vou ler porque são bastante. Vou ler agora, vou ler depois do intervalo. Missão Resgate da Vânia. Depois do intervalo, vou ler essas duas perguntas, tá joia? Vamos rapidinho pro intervalo e voltamos já já com o Super Debate. Depois do intervalo, vou ler essas duas perguntas, tá joia? Vamos rapidinho pro intervalo e voltamos já já com o Super Debate. Estamos de volta com o Super Debate, eu sou Cássio Miranda, estou aí hoje no estúdio. Estamos de volta com o Super Debate, eu sou Cássio Miranda, estou aí com a Michele Ferraz, que é jornalista aqui da Rede Super, advogado Elisandra Amâncio, com a Michele Ferraz, que é jornalista aqui da Rede Super, e com a Elisandra Amâncio, jornalista também, digitais, professora do CTMDT, especialista em mídias digitais, redes sociais, porque tem mídia que não é digital, né, Elisandra? Mídias sociais. Mídias sociais. Isso, é porque as redes sociais, na verdade, são um dos braços de compartilhamento de vídeo, como o pessoal confunde um pouco. De streaming, como o Deezer, de vídeo, como o YouTube. E tem as redes sociais também, são desses braços de mídias. Redes sociais, as redes sociais também são desses braços de mídias. De interações sociais é só quando é um canal de interação entre pessoas. Porque é recente esse fenômeno, né? E é muito interessante porque é recente esse fenômeno, né? Sobre essa questão. Domingo mesmo estava nossa necessidade compartilhando com a igreja sobre hoje essa questão da nossa reais, mas são muito mais plantadas, né, pelo mundo contemporâneo. Reais, mas que são muito mais plantadas, né, pelo mundo contemporâneo. Pode chamar Giovanni Gandra lá, viu, Giovanni Gandra? Pode chamar Giovanni Gandra lá, viu, Priscilinha? Por exemplo, eu penso em 1995, eu sou na época que, por exemplo, eu não vou dizer a marca, mas é um tijolão, você puxava a antena, a bateria não dizia a marca, mas é um tijolão, você puxava a antena, a bateria durava 2 horas. Criei meus filhos, submissionário, antes disso de casa, se quisesse 95, eu pegava uma ficha de missionário, saía de casa, se quisesse uma ficha, depois passava um cartão, né? Mas já é mais tecnológico. Uma ficha, depois passou o cartão, né? Mas já é mais tecnológico. Quase nua. Hoje em dia a pessoa sai sem smartphone, ela se sente assim, quase nua. Faltando um braço, né? É interessante você falar sobre isso, como extensão da gente. Ele vai falar sobre as redes sociais, a tecnologia como extensão da gente. Ele vai falar sobre as redes sociais. Ele fala até do telefone, né, que transporta para outro lugar, sua voz não chegaria lá. Mas se a gente for pensar justamente isso, a primeira coisa que você faz quando você acorda. Mas se a gente for pensar justamente isso, a primeira coisa que você faz, muita gente pega o celular, parece que é como se fosse respirar. Muita gente pega o celular, parece que é como se fosse respirar. Dentro desse pensamento de redes sociais, de tecnologia como extensão, desse pensamento de que fica aí o desafio da gente redes sociais ou de tecnologia como extensão é que fica aí o desafio da gente pensar, eu acho que cada um precisa fazer isso. Eu dei um curso sobre o uso das redes sociais como ferramenta. Eu dei um curso sobre o uso das redes sociais como ferramenta profissional sobre isso. Para benefício, para malefício. Eu até desenvolvi um estudo na época que eu estava fazendo. E falei muito sobre isso. Tem indivíduo em que eu até desenvolvi algumas hipóteses do porquê as pessoas pós-graduação em que eu identifiquei algumas hipóteses do porquê as pessoas compartilham nas redes sociais. Então, eu retomei 3 que eu já tinha estudado, de várias hipóteses que falam que o indivíduo, ele retomei 3 que eu já tinha estudado,
que falam que o indivíduo ele compartilha primeiro para fazer traduzido. Tem gente que não consegue traduzir, mas elas mandam em direta para você, você vai entender. Então ela se traduz, ela se faz melhor compreendida pelas redes sociais. Ou seja, uma outra hipótese é que ela quer se transpor, mas o meu estado ideal, ou seja, eu estou num estado aqui que não está muito bom, uma pessoa feliz, mas o meu estado que eu idealizei, que é montagem de praia, uma pessoa feliz, uma pessoa tem gente que faz montagem de praia, né? Então essa pessoa consegue através das redes sociais formatar uma identidade daquilo que é ideal para ela. A gente tinha um buddy poke que um dia ela consiga ser, pode ser que ela não consiga. Exemplo disso, a gente tinha um buddy poke na época do Orkut, que foi meu objeto de estudo. Uma pessoa morena, uma coisa bacana, né? Ela quer ser, então ela se transpõe a um outro estado. Para ela uma coisa bacana, né? Elas quer ser, então ela se transpõe a um outro estado. E uma outra hipótese é que as pessoas compartilham, mas a gente tem exemplos de sociabilização. Isso aí pode ser muito legal, mas a gente tem exemplos muito tristes também. Eu quero socializar e eu começo a compartilhar o que eu acho que pode ser interessante. Eu quero socializar e eu começo a compartilhar o que eu acho que pode ser interessante, o que eu acho que pode dar curtida, o que eu acho que pode me fazer amigos, então aproximar, pode gerar algum assunto na rodinha de amigos, então assim, dentro disso a gente precisa tomar essa consciência do porquê que eu estou fazendo para uma empresa. Eu acho que dentro disso a gente criar uma, quando eu falo de linha editorial para uma empresa, eu acho que a gente tem que ter uma linha editorial dentro das nossas redes sociais também. Se aqui é um espelho de quem eu quero, coisas não vão ser postadas aqui. Da Michelle profissional, eu tenho que tomar cuidado, algumas coisas não vão ser postadas aqui. Cada rede social minha, ela tem uma função. Eu tenho algumas redes sociais, no Twitter eu publico coisa que eu não publico no Facebook. No meu Facebook é uma coisa mais pessoal. Eu sou ali a Michelle, que é amiga do fulano, que dá oi pra gente. Tem que ter esse cuidado. No Twitter já não é assim, é uma coisa mais profissional. Então acho que a gente tem que ter esse cuidado com cada rede. Nem dá mais pra se tornar amigo da pessoa, porque você olha assim, tem um limite. Nem dá mais pra se tornar amigo da pessoa, porque tá lotado. Tem um limite. Ou então transforma numa fanpage. Perfil 2, quando lota o primeiro, tem um perfil de uma pessoa que era sua amiga e você não sabe que ela ficou famosa, porque ela tem uma fanpage. Aí você tá lá, você tá curtindo uma pessoa que era sua amiga e você não sabe que ela ficou famosa, porque ela tem uma fanpage, né? Exatamente. Mas explica a diferença da fanpage pro perfil pessoal. O que seria? A Rádio Sul tem uma fanpage, por exemplo. Diz pra eles. Não para instituições nem marcas. No início do Facebook, quando ele não para instituições nem marcas. Os perfis no início do Facebook, quando ele surgiu, os perfis eles eram gerais, porque ainda não existiam as páginas. O Facebook criou as páginas. E já acho que em 2009, 2010, o Facebook criou as páginas para as instituições, personalidades, marcas. E o próprio Facebook foi estimulando as pessoas que se encaixam dentro desses perfis a criarem marcas, criarem páginas e deixarem de ser perfis. Porque o objetivo do perfil que tem até 5 mil amigos, né, é que você interaja com pessoas. A página é para ser uma fanpage e página é a mesma coisa, são sinônimos. Então é diferente. A fanpage e página é a mesma coisa, são sinônimos. É porque no início, quando começou esse serviço no Brasil, falava-se fanpage, mas o próprio Facebook traduziu isso para página. O fã seria o fã mesmo? O fã do português? O criador, né, da empresa. O que acompanha, né, a gente de uma marca, até advogados da marca, né, se a pessoa, ela gosta tanto de uma marca que ela começa a interagir com essa marca. É muito popular, né, não? Pensando no perfil. Não, na verdade, eu acredito que isso está muito ligado. É muito popular, né, não? Não, na verdade, eu acredito que isso está muito ligado a um estudo que uma vez a gente discutiu sobre isso aqui no Estudo Então as pessoas acreditam que é a falsa felicidade das redes sociais. Então as pessoas acreditam que quanto mais números, melhor as pessoas elas têm como um status. Próximo delas ali na rede, é melhor, elas acreditam nisso como um status. E na verdade não é. A gente volta de novo à questão do excesso de exposição e da segurança. Você não sabe quem são essas 5 mil pessoas. Pois é, 5 mil. Então você começa a descobrir que eu lembro de um cantor, que eu não vou mencionar o nome, que ele tinha na época um perfil no Facebook e ele começou e ele postava e aceitava todo mundo. E ele já era um cantor bem conhecido no meio evangélico. E ele postou que ele, tô aqui almoçando com o meu amigo aqui no restaurante tal, aqui na Savado. Em 3 minutos, um cara chegou correndo lá, suado, abraçou com ele. Nossa, eu acabei de ver que você tava primeiro um susto. Eu tava do lado aqui te ver, só um abraço. E ele não conhecia. Ele levou o primeiro susto. Ainda bem que foi só um abraço também. Só um abraço. E ele não conhecia a pessoa. Ele não conhecia a pessoa. Então, ele levou um grande susto. E ele falou comigo assim, geralmente há um perigo, eu entendi que
que há um perigo em ter pessoas que eu não conheço por perto. Sim, falando ainda de perfil e página, eu acredito que para o nosso ouvinte. Falando ainda de perfil e página, só para terminar de esclarecer para o nosso ouvinte. Quando você fala de perfil e página, você recebe um convite no Facebook. A gente recebe convite quase todos os dias, né? De pessoas que a gente conhece. Lavanderia tal quer ser sua amiga. E outro dia eu recebi um convite de uma lavanderia. Lavanderia tal quer ser sua amiga. Falei, como uma lavanderia vai ser minha amiga? Impossível. Eu não tenho como ser amiga de uma lavanderia. Então você já começa a entender a lógica da diferença de perfil e página. Uma página pode convidar para curtir. Você pode convidar para curtir, é diferente. Porque aí se a pessoa se identifica com a página, com a marca, com a instituição, né, a igreja, o ministério, ela fala que legal, eu vou acompanhar o trabalho deles. Mas se não se identifica, eu não aceito, não é meu amigo, ok. É uma grande questão. Mas voltando ao número de amigos, né? Que é uma grande questão. Tem uma música da época da Michelle Marins. Eu não lembro o cantor. Bem mais alto poder cantar. Diz assim, eu quero ter 1 milhão de amigos. Bem mais alto poder cantar. Eu não lembro quem era, Roberto Carlos. Eu não conhecia o Facebook. Roberto Carlos? Eu acho que é. E na verdade, porque ele não conhecia o Facebook. E na verdade, isso é uma grande ilusão, né? Você imaginar que você vai ter milhares de amigos. A Michelle deve lembrar que nós fizemos pós-graduação juntas. Teve uma época que eu escrevi um artigo que ele se chama Terapia Virtual, excluindo amigos do Facebook. E tá no meu site. Deixa eu perguntar, então, peraí. Nós vamos continuar. Vem cá, mas quando a gente exclui a pessoa sabe que a gente excluiu. Ela é sua amiga? Sério? Como? Sim, ela não é notificada, mas ela é sua amiga? Tá, percebe. Não, deixa eu abrir um parênteses aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Irlan, que eu sei que é atleticano, né? Tem a questão. Mas mesmo assim é importante que seja. Não, mas por exemplo, eu tô brincando, mas o Irlan é meu amigo, continua meu amigo. Porque ele é atleticano. Que dá pra conviver. Dá pra conviver. O problema. Não, eu já excluí muito atleticano e muito cruzeirense. Porque passa dos limites, né? Não sabe ser cruzeirense, não sabe ser atleticano. Porque aí vem com ofensa. Seja cruzeirense ou palavras de baixo calão, expressões desrespeitosas, né? Agora, deixa eu só virar um pouquinho aqui, pastor, para eu falar uma coisa que está muito na minha mente. Nesse mundo onde nós estamos o tempo todo conectados, tem muitas pessoas que, quando elas vão trabalhar, elas não se desconectam. O smartphone está lá. Então, por exemplo, você imagina uma situação de uma pessoa... O smartphone está lá. O smartphone tem acesso, por exemplo, às mídias sociais o tempo todo. Isso é importante porque, por exemplo, no contrato de trabalho, a pessoa pode, por exemplo, colocar itens que é proibido acessar redes sociais durante o horário de trabalho. Mas pode fazer isso? Pode fazer. Por quê? Se for do como é que chama? Desktop? Imagina uma pessoa de telemarketing que está te ligando o tempo todo, mas conectado na internet, conectado no WhatsApp, nas redes sociais. Será que ela vai ter a concentração e a atenção necessária para fazer o seu trabalho corretamente? Agora eu estou entendendo por que as ligações do banco que está ali contando dinheiro o tempo todo. Um caixa do banco que está ali contando dinheiro o tempo todo, mas ao mesmo tempo utilizando uma rede social. Será que ela vai acertar o tempo todo aquilo ali? Um controlador de voo, um médico durante uma cirurgia. Então tem situações, por exemplo, isso pode dar justa causa, porque a pessoa, por um equívoco, por não estar concentrada devidamente no seu trabalho, o que ela faz? Ela erra, e dependendo do tipo de erro, ela pode prejudicar a vida de uma pessoa, denegrir a imagem, dar um prejuízo financeiro, o atendimento. É delicado. Por exemplo, o presidente está filmando. Agora vocês estão vendo com o Periscope, está vendo? Agora vocês estão vendo, quem está no Periscope está vendo que eu estou conversando com os 3 debatedores aqui, olhando para eles. E eu tenho a mídia aberta aqui, as redes sociais, que está aberta ali na fanpage da rádio. Eventualmente eu olho, não sei se vocês já perceberam, e vem mais vezes aqui, que eu evito olhar para lá, embora eu tenha que ler as perguntas, porque eu acho indelicado. Eu estou com 3 convidados, e conversar com eles, e fingir que eu estou conversando com eles, e estou aqui no smartphone. No mínimo é delicadeza, concorda? Com certeza. E você imagina, por exemplo, no meu caso, né? Eu estou numa audiência, e no meio da audiência eu estou respondendo, ou o juiz também, pode acontecer, ele está ali, espere um minutinho que eu preciso responder isso antes de dar a decisão. Então, assim, no mínimo falta de educação, mas também vai afetar o trabalho. Existem situações que está falando, por exemplo, a Michelle, ela trabalha com rede social. Sim. Então, no trabalho dela, por exemplo,
fora de função. Óbvio que vai ser difícil falar assim, você estava fora de função ou fazendo algo que não era da sua função, porque ela trabalha com internet. Agora, pode dar justa causa um profissional, por exemplo, igual eu sou professor, né? E durante o horário da aula, tem gente rastrear e saber que eu estava, por exemplo, na rede social durante um horário que eu deveria estar atendendo meus alunos. É possível fazer isso? E se possível for, aí são duas perguntas, né? Se for possível rastrear, pode dar justa causa? A primeira pergunta é o seguinte. Veja bem, pastor. O fato de você a primeira pergunta é o seguinte. O fato de você estar ou não, primeiro tem que saber se é permitido ou não. Se não for permitido e você